Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, ontem, domingão, né, soltei um vídeo aí falando sobre a partida, mas algumas coisas têm que ser faladas, né, até porque eu deixei para hoje escutar a coletiva do Paiva, porque eu não escuto a coletiva do técnico antes de comentar o que eu acho, o que eu achei da partida. Eu não me contamino pelas palavras dele, então eu sempre solto a minha opinião, meu comentário, e no dia seguinte, ou posteriormente, no caso assim, no dia seguinte, ouço aí atentamente a coletiva do técnico, seja qual for o técnico, né, para ir depois mencionar alguma coisa, caso eu queira falar alguma coisa sobre a fala do técnico, né. Bom, tanto o Marcelo Santana, o diretor executivo, quanto o Rafael Paiva falaram um pouco de arbitragem, né. Mas acontece o seguinte, não adianta ficar falando só de arbitragem, tem que agir, né? Todo jogo vai lá, reclama um pouquinho, que a gente foi prejudicado, blá blá blá. Soltei vídeo ontem sobre isso. Se não soltei, falo agora os comentários, né? O juiz inverteu algumas faltas, deixou de dar faltas pro Vasco, inverteu laterais, né? Lateral. Mas a gente sabe que, em média, o juiz é caseiro. O Grêmio reclamou para a CBF quando foi tungado pelo Corinthians, naquele pênalti lá, Mandrake. Corinthians gritou por ter sido prejudicado pelo Corinthians, ou pela CBF, pela arbitragem, não importa. O Grêmio gritou, e gritou para ser ouvido, né? Tanto é que no próximo jogo, contra o Vasco, é claro que vão ajudar o Grêmio. Claro que vão ajudar, e ajudaram o Grêmio, né? Mas o Vasco nunca grita, né? O Renato Gaúcho disse, olha, o Grêmio nunca foi beneficiado. Eu não penso assim. Não estou chamando o Renato Gaúcho de mau caráter, em hipótese alguma, mas eu não sou mau caráter de querer que o Vasco seja beneficiado. Ao contrário, nunca quero ser beneficiado, quero não ser prejudicado. E o Vasco vem sendo prejudicado reiteradamente, não tem jeito. Por quê? Porque ninguém tem peito para bater de frente com a CBF. Não tem, né? Todos sabem que eu sou crítico aqui do Eurico Miranda, porque pelo que ele fez com o dinheiro que lá em 2000 recebeu do Nations Bank, era para ter mantido só no futebol. Ele fez uma brincadeira de mau gosto, pulverizou com coisas olímpicas, até hoje o Vasco está com esse dinheiro investido aí, e ser uma potência, né? Coisa que ele não fez. Mas, nesse particular, com relação à arbitragem, ele levava vantagem, ele reclamava, ele batia de frente, ele peitava, né? Então não adianta vir aqui no dia seguinte, no mesmo dia, numa coletiva, no caso ontem, do Rafael Paiva e do Marcelo Santana, falar lá manso, que foi prejudicado, chamar o CNM de doutor. Doutor é um caceta, porra. Doutor de quê? E o CNM, toda vez que é instado a falar sobre o Vasco, ele diz que o Vasco não foi prejudicado. Eu lembro desse cara aí, desse pusilânime, dizendo, lá ano passado, naquele gol que o Paulinho fez contra o Palmeiras, né? E que voltaram 10 minutos, num possível impedimento do Verratti, que era uma outra jogada, e o CNM aí, outro canalha, que eu esqueci agora o nome, disse lá que o Vasco não tinha sido prejudicado, que era isso, que era aquilo. Não quero ser beneficiado, em hipótese alguma, mas prejudicado jamais, e a gente vem sendo prejudicado reiteradamente, né? Bom, Rafael Paiva falou aí sobre a primeira e segunda bolas, né? Que o Vasco não ganhava a primeira bola, também não ganhava a segunda bola. Por que não ganhava? Porque não tem marcação forte. Falei isso ontem, não tem perde-ganha, a marcação é frouxa. Lembra do primeiro gol contra o Galo? Que o oponente matou no peito, olhou para o Scarpa, lançou a bola para o Scarpa, sozinho, recebeu, pitou dentro da área, mortinho, aí o cara consegue cruzar, Hulk de cabeça, gol do Galo. E ontem a mesma coisa, Soteldo deitou e rolou com o Léo, com o Piton, porque os caras não marcam, eles cercam, né? E o Soteldo estava do lado esquerdo do ataque deles, do lado direito da defesa. Mudou de lado, por quê? Paulo Henrique estava melhor aí. O que é isso? É dedo do técnico, né? Ordem do técnico. E a gente não conseguiu marcar
nem dentro da área do Vasco, com 15 marcando, nem na entrada da área, nem no meio de campo, nem em lugar algum. Não era jogo para Coutinho ontem, voltando aí sem preparo, sem cancha, naquele charque lá, né? Isso é o técnico que tem que ver. Uma hora antes do jogo, vai ao campo, vê como é que tá lá. Tá bom para jogar? Não tá? A porra da trava tá boa? Não tá? Piton escorregou demais. Isso é trava baixa. E se é trava alta vagabunda. Porque não tem como escorregar demais. Cocão escorregando, Hugo Moura escorregando, Piton escorregando, Coutinho escorregando, né? E aí, o que acontece? O Grêmio vem mais disposição, mesmo sem ser no seu campo, né? Apenas um mando de campo, jogando na arena da Chapecoense. Foi lá, se apresentou, mais culhões, né? E ganhou o Vasco. Vasco não marca, ele cerca, né? E o narrador da televisão dizendo que o Vasco tinha homens mais fortes, não sei o quê, só se for na cabeça dele, porque forte de onde, né? Maicon e Léo são pífios na marcação. Já falei aqui, entra na área, Cocão e Hugo Moura ficam com um campo imenso para marcar, porque o meio de campo era só o Coutinho, perdido, coitado. Que a função dele é criação, né? Quase não conseguiu criar, a bola não chegava, quando chegava a bola parava na poça, né? E a gente não jogava como o Grêmio jogou, bola alçada na área, não fizemos isso. Isso é falta de quê? De cancha de técnico, né? De estrada, de malandragem, no bom sentido, né? Há uma malandragem no bom sentido. Sou fã do Rafael Paiva, conhece de futebol, esse foi meu título ontem do meu vídeo, só que faltam essas coisas aí, né? E vamos perder aí para times que estão lá embaixo. O narrador falou que o Vasco vem perdendo para times que estão lá embaixo. O Grêmio está lá embaixo, mas é melhor que o Vasco. O Fluminense está lá embaixo, mas é melhor do que o Vasco, né? O próprio Corinthians é igual, é a mesma porcaria. Então a gente tem uma zaga terrível, né? Dois laterais que estavam jogando de meia, porque escorregavam demais. Cocão e Hugo Moura sobrecarregados. O Felipe Coutinho não era jogo para ele, coitado. Ele teve que ficar marcando, correndo para lá e para cá, igual um maluco, né? E o David é uma das piores partidas. O Emerson Rodrigues, não sei, meu Deus do céu, é um novo Riascos, né? E o Verratti, aquela luta de sempre, que não é um cara que vai tabelar com ninguém, vai fazer o gol dele, né? Que é o momento do Verratti é fazer gol, não tem jeito, né? Então, o Vasco tem que entender isso. O que eu faço para um jogo desse, né? Bola para a área, a gente tinha um especialista chamado Verratti. Já falei isso ontem, né? Bom, quarta-feira Copa do Brasil, virar a chave lá no Campo do Dragão, ver se jogar agora com culhões, com raça, né? E tentar aí pelo menos um empate lá fora, no Campo do Dragão, para ver se a gente consegue reverter não, uma melhor situação aqui dentro, podendo empatar, podendo ganhar por um gol de diferença, né? 10 mil ingressos vendidos para Vasco e Bragantino. O Vascaíno é doente mental, não consegue deixar esse time, mesmo o time sendo uma coisa ruim para o Vasco, para o Vascaíno, é uma coisa que nos faz mal. A gente está lá todo jogo, Vasco, já tem 10 mil vendidos contra o Bragantino, né? E para fechar aqui, não aguentamos mais Maicon, não aguentamos mais Léo, né? E ontem ele colocou o Rojas também, em alguns momentos, situações pífias, parecia que não tinha fundamento, né? E para fechar aí, o Corinthians, quando quis peitar, mandou um ofício para a CBF. Não jogo se colocar para arbitrar meu jogo, árbitro tais e tais. O Vasco tem que fazer isso, né? Mas não tem culhões, não tem ninguém lá com peito para bater de frente com a CBF, né? Vivendo de antecipações que a CBF dá para o Vasco aí, com relação a isso, com relação àquilo. Esse é o Vasco que nós temos hoje aí. Por enquanto, essa herança maldita da 777, que deixou o Vasco aí à míngua, né? Que alguns ainda dizem que tinha que ter mantido a merda da 777, e eu tô aqui batendo todo dia contra isso, contra os malucos aí que entram para comentar aqui no Kawaii, no TikTok, no raio que o parta. Bom, se gostou do comentário aqui, Vasco Análise, se inscreva, sininho para receber as notificações, dá um like aí para mostrar no YouTube engajamento. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.